degraus que o Pedro Emanuel vai conseguindo subir, mesmo que a passos lentos, mas a cada jogo o Vasco apresenta melhora. A cada jogo o Vasco apresenta mais padrão, mais variações, mais capacidade de ferir o adversário e muitas vezes de controlar o jogo. Então, quando ele fala sobre profundidade de elenco, é ter jogador para decidir. Porque o trabalho do técnico é fazer o seu time ser consistente defensivamente, isso ele tem conseguido. Se eu não me engano, ele tomou um gol nos últimos 4 jogos. Um gol nos últimos 4 jogos. Isso era inimaginável para tudo que o Vasco vinha passando na temporada. Um time que até então só não tinha tomado em um jogo gol no Campeonato Brasileiro. Era um saco de pancada, fora, dentro de casa. Era certo, assim. Você começava o jogo do Vasco, iria palpitar um placar? Pode palpitar que o adversário vai fazer um gol. Que era certo. E isso tem mudado com o Pedro Emanuel. Porque isso é uma organização tática, que começa lá na frente, com momentos diferentes de pressão, com formações diferentes escolhidas a depender da altura do campo. Contra o Fluminense eu usei muita prancheta aqui para poder explicar isso para vocês. Eu acho que a compactação, a maneira como o Vasco tem marcado e a entrega desses jogadores, elas são a soma do que a gente está vendo em campo também em relação ao sistema defensivo. Não só a individualidade, exemplo, cara, ele elogiou o Robert Renan. A temporada do Robert Renan é muito boa. Muito boa. É um zagueiro seguro, é um zagueiro que tem saída de bola, é um zagueiro que tem cada vez mais conseguido progredir também no quesito 1 contra 1, na bola aérea. É lógico, gente, que ele vai errar uma vez ou outra, até pela característica dele de ser um zagueiro que gosta de construir, que gosta de ter a bola e não tem medo de ter a bola. Só que o Robert Renan sem a bola, como eu disse, no 1 contra 1, nesse quesito aéreo, na antecipação, ele tem sido um zagueiro assim, top para o Vasco da Gama. E aí quando você olha para o seu companheiro, que é o Carlos Cuesta, que infelizmente teve que sair ontem, também é outro que cresceu de rendimento a partir do momento que todo o sistema melhora. Que o Cuiabano melhora com uma entrega incrível que ele está tendo na lateral esquerda, que o Paulo Henrique volta a ser o jogador que todo mundo imaginava que ele era, e que ele chegou à seleção brasileira dessa forma. Ele conseguiu retornar ao bom nível dele. Já não é mais uma coisa de 1, 2 jogos, a gente já está indo para a 4ª, talvez a 5ª partida do Paulo Henrique, em que ele apresenta um bom nível, que ele consegue ser efetivo lá na frente, na recomposição, na capacidade também de pressão que ele consegue fazer, como a força física dele é extremamente importante e tem acertado também tecnicamente. Então, é um sistema inteiro de um Jair, que é o melhor reforço do Vasco na janela, mesmo não sendo uma contratação. O Jair ele tem dado equilíbrio no meio campo. E assim, até muita gente que tinha olhado para o Jair e tinha um receio de, o Jair é lento e tudo mais. Cara, o Jair não é lento. O Jair, ele lê espaços. E ele ontem fez um jogo, assim, de primeira prateleira. Como o Tietê também vem evoluindo, e mesmo muitas vezes sendo o elo fraco desse meio campo, ele tem conseguido acompanhar muito bem o trio. Thiago Mendes joga muita bola, é outro também que cada vez mais vai confirmando a sua ótima temporada, para mim, um dos melhores meias do Brasil. Agora, o Vasco tem muita dificuldade de colocar a bola na casinha. Muita dificuldade. Finalização. E não é por falta de entrega desses caras. Eu não vejo ninguém fazendo corpo mole, eu não vejo ninguém errando porque quer. O jogador entra ali para poder fazer o seu trabalho. É que eles são limitados. E aí nisso, o técnico não entra. E essa limitação do Vasco conseguir colocar a bola na casinha, do Vasco conseguir fazer gols, do Vasco conseguir balançar a rede, é uma limitação que todos os técnicos do Vasco, cada um à sua maneira, encontraram, esbarraram nessa limitação. Em algum momento do trabalho do Fernando Diniz, que era péssimo defensivamente, um horror defensivamente, ele foi muito minado também, mesmo criando oportunidades, de um time que não conseguia fazer gol. A gente lembra, e eu vou lembrar para sempre desse jogo, porque a Chapecoense, com todo respeito à instituição, é um saco de pancada no Campeonato Brasileiro, do jogo do Vasco e Chapecoense dentro de São Januário. Que foram 2 pontos perdidos que o Vasco teve naquele momento, depois de ter feito um XG de 5. A gente vai lembrar jogos com o Renato Gaúcho, que tinha muito mais vontade e intensidade dentro de campo por uma questão de brio do que organização, era um time muito desorganizado, mas que o Vasco também teve oportunidades para matar e faltou o cara, faltou o artilheiro, faltou alguém para poder finalizar. E agora com o trabalho do Pedro Emanuel, que para mim, nesse início, tem que ter muita tranquilidade, a gente tem que ter calma para poder avaliar,
porque o início, geralmente, dos técnicos com um fator novo é completamente natural que o elenco abrace, é completamente natural que as ideias sejam colocadas em prática, que você tenha uma mudança, que o adversário também tenha dificuldade de te marcar. Agora, é um início muito promissor. E é um início promissor que não pode continuar, ainda mais pela situação do Vasco na tabela, esbarrando na limitação do seu elenco. Então, o recado que eu trago para a diretoria, e que eu acho que a diretoria já identificou, mas ainda há uma discussão e a gente vai falar de janela lá na frente, na minha humilde visão, o Vasco precisa de um fazedor de gols. O Colídio é bom jogador, é uma contratação que eu acho que vai ajudar bastante. É um cara que pode fazer 9, pode fazer falso 9, pode jogar de ponta esquerda, pode dar uma variação como dupla de atacante, se o Pedro Emanuel quiser em algum determinado momento do jogo, junto com o Brenner, junto com o Spinelli, junto com quem for. Mas o Vasco não tem um fazedor de gol. Aquele cara que tem o perfume da rede, aquele cara que cheira gol. Então, se eu fosse a diretoria do Vasco, eu iria ao mercado urgentemente atacar a posição de camisa 9. E não é o camisa 9 que vai chegar como característica de 9, como o Vasco já tem, que é o Spinelli. O Vasco já tem esse cara. O Vasco precisa de um camisa 9 que tenha a capacidade não só de fazer gol, mas também jogar. Então, se você está especulando 10, 12 milhões de euros num De Ossa, 10 milhões especulando num Brian Rodrigues, cara, a hora é de pensar em gastar esse dinheiro, 10, 12, em um fazedor de gol. Eu não sou ninguém para poder ensinar o departamento de futebol do Vasco a trabalhar. Eu não sou ninguém. Eu tenho certeza que o departamento de scout tem vários nomes mapeados, mas eu, Lucas Pedrosa, diante da dificuldade que o Vasco tem de fazer gol, iria certamente num camisa 9. E quando eu digo isso, gente, é que times mais limitados que o Vasco teve, como em 2024, como até o time de 2025, de alguma maneira, que em algum momento também dependia muito de um Ryan, dependia muito de um Verratti. E em 2024, principalmente, aquele time que era, na minha opinião, abaixo do time de hoje, em relação a bola jogada, o Verratti, ele decidia muitos jogos, cara. Ele decidia muitos jogos em que o Vasco nem precisava jogar tão bem. Era uma bola na área que ele arrumava gol. Ele tirava gol, assim, espírita. E não é que o Vasco precise de gols espíritas. O Vasco só precisa de alguém que tenha mais intimidade com o gol. Eu acho que isso melhora com a chegada do Colídio, tá? Isso melhora. Mas eu, assim, olharia ao mercado com muito carinho para trazer um fazedor de gol. Porque o trabalho que a diretoria já fez, trazendo o Colídio e o Sousa, para mim, já dá uma consistência maior no quesito, principalmente com o Sousa, defensivo. Você já tem um sistema que está funcionando, aí, digamos, perdeu o Carlos Cuesta. Para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, o Sousa já vai estar à disposição. Ele já vai estar treinando com os companheiros, ele já vai estar a semana inteira adaptado. Muito provavelmente, se o Cuesta não tiver bem fisicamente, é Sousa. Ele joga de zagueiro, e ele joga tranquilamente de zagueiro. Tá? Então, nesse quesito, o Vasco já começa a ter uma profundidade maior. E aí, numa eventual necessidade, você pode botar o Saldívia, você pode botar o Lucas Freitas, mas você já tem 3 zagueiros que, pelo menos, são um pouquinho mais confiáveis. O Robert nem se fala, o Sousa nem se fala, e o Cuesta que tem melhorado o seu nível, que foi muito ruim no início dessa temporada. Aí você olha um pouco o meio, que eu ainda acho que pode chegar um jogador que seja interessante. Mas assim, já tem um Jair jogando bem, o Tietchan tá jogando bem, o Thiago Mendes nem se fala. Você pode ter um Barros, que muda a característica do primeiro volante, que é um cara de mais pegada, e que pode jogar em qualquer partida, sem dúvida alguma. O Ramon Henrique também é um garoto que está cada vez mais sendo utilizado e acredito que ele vai crescer de rendimento pela experiência que ele vai ganhando. Então o meio campo, eu também contrataria um jogador mais ofensivo para esse meio campo. Mas é a grande necessidade do Vasco? Não me parece. Para mim, hoje, a grande necessidade do Vasco é fazer gol. É atacante. E até pelas pontas, o Adson. Cara, o jogo que o Adson fez ontem é muito bom, sem e com a bola. O Adson ele tem se tornado uma máquina de fazer pressão, de recuperar a bola. E se não fosse o detalhe do impedimento do David, ele teria feito um bonito gol. E um bonito gol não só individualmente, mas um bonito gol de construção. Porque o Vasco tem padrão.
Então, assim, o Vasco precisa de jogadores que tenham a capacidade de definir. E aí, quando eu olho para o trabalho que o Pedro Emanuel está fazendo, eu só consigo olhar para a diretoria e pensar, traria mais um zagueiro e mais um atacante. Assim, se fossem 2 balas de prata, mais um zagueiro para ter confiança, como é o fato, e a gente vai falar sobre o Diego Carlos aqui, e mais um atacante. Atacante. O Brian é bom? É bom, a gente vai falar sobre o Brian aqui também. Mas eu pensaria no centroavante camisa 9. Esse é o maior recado que eu posso passar aqui na live de hoje, porque, vou ser muito honesto, o empate fica com gosto amargo, fica com gosto de frustração. Mas o desempenho do Vasco é um desempenho animador em relação ao que a gente viu de campo e bola.